Então vamos lá, pessoal. A unidade de medida da diferença de potencial elétrico, DDP, no Sistema Internacional de Unidades é o Joule por Coulomb ou Volt. A unidade de medida da força eletromotriz no SI também é o Joule por Coulomb ou Volt. Embora as duas grandezas tenham a mesma unidade de medida, elas não podem ser tratadas como sinônimos, pois representam grandezas físicas diferentes. Com relação aos conceitos físicos de força eletromotriz e de DDP, é incorreto afirmar. Veja só, pessoal. Não é porque duas coisas têm a mesma unidade que elas significam as mesmas coisas. Isso é o que acontece aqui. A gente vai ter que DDP, de fato, é diferente de força eletromotriz. Ok? DDP a gente vai chamar de U, e a força eletromotriz a gente coloca essa letra gregazinha, né? Ok? Bom, elas têm a mesma unidade, mas as duas não são a mesma coisa, tá? E é uma coisa que a gente não atenta muito, então acaba que é uma questão que fica um pouquinho complicada de, às vezes, os alunos fazerem, porque não é uma coisa que a gente discute muito, né? Os alunos até atentam para isso, ok? Mas veja, a DDP, ela nada mais é do que o quociente, né? A razão entre o trabalho da força elétrica e a carga. Bom, como a força elétrica é uma força conservativa, acaba que esse trabalho é um trabalho de forças conservativas, então ele não depende da trajetória. Vale lembrar que o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória. Só que a força eletromotriz não. Envolve ou tem o trabalho de uma força não conservativa. Então ela depende da trajetória. Vê que não são conceitos que a gente trabalha muito. Então, vamos partir disso, tá? O ADDP tem a ver com forças conservativas e a força eletromotriz tem a ver com forças não conservativas, tá? Então, letra A. A definição da diferença de potencial elétrico envolve o trabalho realizado pela força eletrostática para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos, sendo o trabalho dessa força independente da trajetória. Exato, pessoal. Então, se eu vou sair daqui para cá, do ponto A do ponto B, tanto faz se eu vou daqui até aqui, assim, assim, porque independe da trajetória, tá bom? Letra A está correta, mas ele quer incorreta. A definição da força eletromotriz envolve o trabalho realizado por uma força não conservativa para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Se a força não é conservativa, o trabalho dessa força depende da trajetória executada. Então, é quase a mesma coisa, só que uma tem a ver com força conservativa, DDP, e outra tem a ver com força não conservativa, tá? Vale lembrar, pessoal, que força eletromotriz tem esse nome, mas ela não é uma força, tá? Vamos tomar cuidado com isso. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, a taxa de variação do fluxo magnético através de uma superfície delimitada por um contorno produz uma força eletromotriz induzida ao longo desse contorno. Essa força eletromotriz induzida não pode ser definida entre dois pontos distintos sobre o contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. Essa é a definição da lei de Faraday, né, pessoal? Você tem aí a variação do fluxo, tá? Ao longo do tempo, ok? Ele está falando aí de um contorno, de uma área, mas está correto, tá? De fato, a gente não pode pegar qualquer ponto, tem que estar ali dentro daquele contorno, ok? Letra D. A força eletromotriz induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação temporal do fluxo magnético através da área delimitada pelo contorno da espira, equivale a DDP entre dois pontos quaisquer sobre a espira. Essa DDP é responsável pela corrente induzida que percorre o trecho da espira entre os pontos considerados. Pessoal, ele errou quando ele fala dois pontos quaisquer, tá? Então, quando você tem aqui uma área, essa DDP ela tem que ser entre dois pontos que estão dentro aqui da área delimitada. Ok? Então, ela não pode ser entre quaisquer pontos. O ponto não pode estar, por exemplo, aqui fora. Ok? Então, letra D é a alternativa incorreta. E na letra E, em situação de circuito aberto, a força eletromotriz de uma pilha tem o mesmo valor que a DDP entre os terminais dessa pilha. Na situação de circuito fechado, o valor da DDP é menor do que a FEM por um valor proporcional à corrente elétrica estabelecida no circuito. Isso é verdadeiro, né, pessoal? Vamos lembrar que U é igual a E menos RI. É a equação de um gerador, ok? Bom, se esse circuito está aberto, I é zero. I é zero, então U é igual a E. No circuito fechado, U é a parcela do E menos alguma coisa. Então, ele é de fato menor que E. Tá? É a parcela útil que a gente chama, ok? Nessa questãozinha aí, a gente vai marcar a letra D, beleza?